Amados irmãos e irmãs, celebramos a Santa Eucaristia e hoje nos deparamos com essa passagem tão bela e tão tocante do Evangelho de São João, que é justamente este encontro de Jesus com Pedro, um encontro que bastante belo, bastante precioso, um encontro que vai curar o coração de Pedro. Aqui podendo imaginar o que se passava no coração de Pedro. Pedro traiu o Senhor por 3 vezes e chorou amargamente quando ele se tocou, quando ele se lembrou daquilo que Jesus lhe tinha dito, que antes que o galo cantasse, ele o trairia por 3 vezes. E Pedro então chora amargamente. E agora neste encontro com o Senhor, leva-nos a pensar justamente este fato. De repente Pedro trazia no seu coração uma angústia muito grande e até mesmo uma culpa por ter traído aquele que deu a vida por ele, aquele que o amou, o seu amigo, e Pedro amava grandemente o Senhor. E diante disso, de repente, talvez Pedro pensasse que não era mais aquele que foi o escolhido, aquele que o Senhor o deixou para poder estar à frente do grupo dos apóstolos, à frente da igreja. O Senhor, fazendo esse questionamento a Pedro, é justamente entrando no seu coração para poder então curar todas as feridas que porventura ali encontrasse. E de repente, a culpa, o sentimento de não poder mais estar à frente ali do compromisso, da missão que o Senhor lhe confiou. E Jesus então confirma esta missão a Pedro. Não sabemos o sentimento que passava ao coração de Pedro diante desse discurso, diante deste diálogo, mas podemos perceber, podemos mergulhar nesta história, neste diálogo, e aí tirar para nós também, tirar para nós esta lição, tirar para nós este encontro tocante e emotivo, porque também nós, diante das nossas quedas, diante dos nossos erros, uma grande culpa fica no nosso coração, mesmo arrependido, mesmo confessado, mas ainda assim a culpa nos faz nos sentir e nos deixar distante do Senhor. E muitas vezes até nos questionamos ou nos privamos de estar à frente de alguma missão, de estar mais próximo do Senhor, por conta daquele erro, por conta daquela culpa, por conta daquele pecado. E quantas pessoas, amados irmãos e irmãs, sofrem por conta da culpa, que faz o seu pensamento, o seu coração ficar pequeno, angustiado. Muitos acabam ali numa tristeza tão grande, tão profunda, que não conseguem sair desta situação de culpa. Muitos caem na depressão, porque a tristeza invade o seu coração, invade a sua alma, e aí não consegue sair desta situação, porque fica pensando apenas naquele mal que foi feito, naquele pecado cometido, naquela falta muito grande, e aí então fica presa, angustiada com essa pedra, com esse peso grandioso que é a culpa. Quantas pessoas, amados irmãos e irmãs, vivem escravizadas por conta da culpa. E quando vem a lembrança, a alma se entristece, o sono vai embora, e assim por diante. E dessas pessoas que vivem amarguradas por conta da culpa, já reconheceram a sua falta, sofrem porque sabem o tamanho do erro que foi cometido, o estrago que foi cometido, sofrem, choram por isso, reconhecem o erro. Muitos já buscaram reconciliação, já buscaram perdão, já confessaram, mas ainda vivem escravos desta culpa e não conseguem se libertar. É o Senhor que vem em nosso encontro para nos libertar, para tirar do nosso coração todo o peso, tirar do nosso coração toda a tristeza, curar o nosso coração. Este diálogo de Jesus com Pedro é um diálogo para poder curar o coração. Hoje o Senhor quer curar o nosso coração, hoje o Senhor quer curar o seu coração. Qual o sentimento de culpa que você traz no seu coração e te faz pensar que você não é digno de estar diante de Deus?
Qual o sentimento de culpa que te faz deixar distante da igreja, distante dos irmãos? Muitas vezes você ama tanto alguém e você não consegue mais aproximar desse alguém, justamente por conta dessa vergonha grandiosa, dessa culpa grandiosa de você ter traído a confiança, traído o amor. E tantas vezes a vontade de poder estar próximo, de retomar aquele relacionamento, aquela amizade, mas a culpa impede, uma barreira muito grande, que impede de voltar novamente um convívio harmonioso, assim com o Senhor e assim também com as pessoas que nós convivemos. E com o Senhor, muitas vezes a vontade muito grande de poder estar novamente participando, estar junto, estar servindo, mas recordando aquele erro, aquela falta, aí acaba ficando impedida de aproximar, impedida de chegar perto do Senhor. E é o Senhor que vai atrás de nós, é o Senhor que vai em nosso encontro, para poder então curar o nosso coração. Qual é a ferida, qual a culpa que hoje você, amado irmão e irmã, nos acompanhando pela internet, pelo nosso canal no YouTube, quem está presente hoje aqui na igreja, né? Qual é a culpa, qual é o sentimento que faz você sentir indigno de Deus, indigno de se aproximar, indigno de receber a Eucaristia? Digno nós nunca seremos, sim, né? Mas é o Senhor que nos faz digno, é o Senhor que nos dá a condição de nos aproximar até Ele, porque Ele nos atrai, Ele nos chama para si. E aí, diante dos erros, das faltas, é reconhecer que erramos, que fomos falhos, ter verdadeiramente arrependimento. E uma vez que arrependemos verdadeiramente e buscamos a reconciliação, não pode mais haver esse sentimento a nos afastar do Senhor. Não pode mais haver esse sentimento de nos deixar envergonhados e não aproximar de Deus, aproximar do Senhor. Deixemos com que o Senhor toque o nosso coração, cure o nosso coração. Hoje o Senhor faz esse diálogo conosco, cada um de nós. Ele faz esse diálogo para poder curar o nosso coração. Curar o nosso coração, assim como Pedro, 3 vezes: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. O Senhor confirma a Pedro a responsabilidade de estar à frente da sua igreja. De repente Pedro nem pensava mais que era ali o responsável, ainda seria o responsável por ter traído o Senhor. Não sabemos o que passava no coração de Pedro, mas de repente ele podia pensar dessa forma: eu traí o Senhor, não sou mais digno de estar à frente da sua missão, da sua igreja, não sou mais digno. Mas o Senhor confirma ali o chamado de Pedro, a missão de Pedro, para poder então estar à frente da sua igreja. Assim, amados irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos chama e nos faz ouvir a sua palavra, para poder também confirmar o nosso chamado, confirmar a nossa missão, o nosso compromisso de estar com Ele. Não importa o que aconteceu, não importa o erro que se cometeu, mas a oportunidade de um novo recomeço, a oportunidade de estar juntos, agora de uma maneira sincera, verdadeira, fortalecida, deixar para trás todos os erros cometidos, reconhecer que errou, buscar reconciliação e aí recomeçar. O Senhor nos chama a recomeçar uma nova história, um novo segmento. Segue-me, diz o Senhor a Pedro, segue-me, diz o Senhor a nós no dia de hoje. Deixamos ser amados por Deus, curados pelo Senhor e aí então, atraídos por seu amor, o sigamos com o coração agradecido. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.